Olá a todos, bom gente vir aqui gravar mais um vídeo agora sobre exegese bíblica, né? É um texto que nós temos falado bastante aí e hoje nós vamos fazer uma transposição e uma interpretação, exatamente como eu sempre faço do Novo Testamento aqui no caso. Vamos ler a primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso de número 3. Depois vamos comparar com o interlinear e, no caso, o texto original. No caso aqui, estaria usando o Códice Vaticanos, que data do período do início do quarto século. Aí, tá bom? O texto que eu vou ler é exatamente uma carta, tá? Do apóstolo João, no capítulo 4, do verso de número 3. Ele diz assim: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Bom, muitas pessoas aí têm falado que o Macron é o anticristo devido às letras escritas ali, dá o nome 666, que o Papa é o anticristo, né? Que no solidel dele está escrito Vicaris Filii Dei, que traduzindo para o latim dá 666, né? E agora vem o presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, fazendo toda essa guerra no Oriente aí, e as pessoas estão dizendo que ele está querendo dominar o mundo e que ele é o anticristo da Bíblia. Bom, primeiramente nós temos que entender que a Bíblia não foi escrita para nós gentios, foi escrita para os judeus da época deles. É como se fosse um jornal, uma revista, um noticiário para a época deles. Não tem nada a ver conosco aqui. E nós notamos alguma coisa muito interessante aqui, que nós vamos ler no português, usando a sintaxe, as regras, todas as coordenadas de regras gramaticais portuguesas que tem na língua portuguesa. Então, presta bem atenção o que o texto diz aqui. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, nós temos a primeira frase aqui. Então, todo espírito, toda vida, tá? Toda pessoa, ok? Que não confessa, que não diz, que não tem certeza de que Jesus Cristo veio em carne, veio como humano, ele quem? Aquele que não confessou, não é de Deus, ok? Então, nós temos aqui a primeira parte da frase. Um adjetivo aqui, mais. Este quem? Aquele que não confessa que Jesus veio em carne, ele é o quê? Ele é o espírito do anticristo, tá? Do qual já ouviste que há de vir. Há de vir aqui está no futuro, ok? Mas tem uma coisa aqui interessante aqui que eu vou apagar aqui, que eu vou mostrar para vocês. Muito bacana que nós temos duas frases confessando de que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, anticristo, é contra Cristo. Anti quer dizer aquele que se opõe. Anti, posição prefixada. Anti, aquele que se opõe. Né? E Cristo é o Messias. Então, anticristo é aquele que é, na verdade, é aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Okay? Aí ele vem falando duas coisas interessantes aqui, do qual já ouviste que há de vir, né? Quer dizer, antes dele vir, a pessoa que não confessa Jesus como o próprio Filho de Deus que veio em carne, ele já se opõe a Cristo, ele já é contra Jesus Cristo. Agora, olha só que coisa interessante. E eis, conjunção aditiva aqui, ó, e conjunção aditiva, tá vendo? Além de ter o espírito do anticristo, ele faz o quê? Eis que ele já está no mundo. Ok? Nós vemos exatamente aqui também no Códice Vaticano. Todo aquele texto que eu li está exatamente aqui. Tá bom? E você vê exatamente escrito aqui, ó,
coisa muito bacana. Olha, isso aqui é fantástico. Anticristo aqui, ó. Vou lhe mostrar aqui, ó. Anticristo. Cristo. Anticristo, tá? É exatamente o que está aqui, ó. Aqui, ó. Anticristo. Cristo aqui, ó. Cristo está no genitivo, que quer dizer de posse, então ele já está presente. O qual hás de vir, ó. Erquetai, qual virá, o qual está presente, né? O qual recebeu. Então, na verdade, o anticristo já está em nosso meio. No nosso meio, não, no meio deles. Por quê? Porque o texto fala exatamente do Apocalipse. Ainda que seja o livro de João, ele já está fazendo uma prenúncia de que o anticristo já estava na época dele lá. O que João vai fazer lá no livro de Apocalipse é apenas ratificar e testificar exatamente o que ele tinha falado aqui. Então, Emmanuel Macron, Lula, Bolsonaro, seja lá quem for, não é o anticristo. E mesmo se for o anticristo, o próprio texto aqui está dizendo aquele que se opõe a Cristo, não é aquele que se opõe a mim. Não é ele que vai me prejudicar, ele vai prejudicar a Cristo, não é eu. Eu não tenho nada a ver com isso aqui. Então é isso que as pessoas não conseguem entender, é exatamente isso aqui. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa lição aqui, dessa aula. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. E nos vemos então numa próxima aula.